A paz e a graça do nosso Senhor a todos vocês. Voltamos então aqui com o pastor Luan, do Ministério Seven. Isso. Pastor, me fala um pouco mais sobre o ministério. O ministério, né, na verdade, ele começou como uma célula. Né? Ele começou como uma célula um tempo, né? O Senhor ele foi acrescentando e a célula acabou se tornando duas, acabou se tornando três, acabou se tornando uma rede de células e cresceu ao ponto de se tornar uma igreja, né? Cresceu ao ponto de nós termos o suficiente, né? Com louvor, com ministros, e a gente acabou se tornando, né? Hoje a Seven, né? Então, a Seven ela surgiu em 2018, então ela é muito recente, assim, né? Ela é um bebê, assim, como igreja, né? Como igreja agora se tornou em 2021, mas ela existe desde 2018. Desde 2018, mas aí pegou o transtorno ali da pandemia, né? Teve... Mas aí vocês utilizaram as lives? A gente utilizou o que estava em mãos, né? Na verdade, a gente fez algumas reuniões em pequenos grupos, né? Bem pequenos grupos mesmo, né? Antes de estourar mesmo a pandemia, já estava começando aquele negócio de ser mais restrito, e a gente começou a fazer alguns pequenos grupos em algumas casas, em algumas pessoas, né? Em alguns lugares, mais aberto, mais arejado, e acabou se ganhando forma, ganhando força, né? A gente começou com os cultos online, daí muitos jovens dentro de casa assistindo acabaram se identificando e acabaram conhecendo ali o caminho. As lives, os cultos online, eu acredito que por um lado conseguiu atingir mais pessoas, né? Conseguiu. Foi uma ferramenta boa também de ser utilizada. Foi. Na verdade, tudo é uma ferramenta boa. Sim. Desde que tenha direção, né, de como usar. Eu vejo assim, eu vejo que tanto o Facebook, quanto o Insta, quanto todas essas ferramentas são boas. São boas, né? Desde que a gente use com verdade naquilo que a gente está fazendo. Né? Tem que ser transparente, porque às vezes é frustrante, tu vê uma coisa pela internet, né, no caso, tu chega no local é outra coisa. Né? No convívio é outra coisa. Então, tem que ser verdadeiro, né? E a gente tentou ser o mais verdadeiro possível em tudo que a gente fez. Né? Passar realmente e tentar fazer como se fosse mais espontâneo possível, mais o que a gente já fazia antes possível, para que as pessoas pudessem entender aquilo que a gente estava vivendo com Cristo. Então eu acho que isso deu um resultado bom. Quais são os ministérios que tem dentro da igreja? Nos ministérios a gente tem a parte do louvor, né? Nós temos a parte do louvor, que daí é o Luiz, que ele fica responsável por isso, né? Que é um dos nossos discipuladores. Nós temos o Ministério de Dança, que é a Nath, é responsável, né? Que ela cuida das meninas, dessa parte. A minha esposa faz um trabalho com as líderes femininas da igreja, né? Cuidando delas ali na questão de discipulado. E nós temos os apartes, né? Que é o Imersão e o Rua 8. É isso, nós trabalhamos nessa linha, né? Não tem muitas grandes coisas ainda. Até porque a gente ainda está começando, o Senhor ainda está acrescentando, ainda está nos amadurecendo naquilo que Ele vai fazer ainda através de nós. Sim. E qual que é o endereço, os horários de culto? O endereço é na Rua Getúlio Vargas, 1742, no bairro Santo Antônio. Né? Santo Antônio. Talvez não vá chegar lá e não vai ver uma igreja, vai ver uma casa. É porque é dentro de uma casa. Né? A gente faz o culto dentro de uma casa mesmo. Uma casa normal. Legal, fica mais aconchegante. Mais aconchegante, é isso aí. E quais são os dias que tem esse culto? Todo sábado. Todo sábado. Todo sábado, às 20 horas. Então, sábado às 20 horas, aí todos convidados. Bairro Santo Antônio. Isso. E tem as células, né, também? Tem as células, a gente tem células temos espalhadas por Montenegro, né? Aí pelo Facebook tu consegue ter um acesso a todas as células, né? Seven Ministry pelo Facebook, consegue ter um acesso a todas as células, aos pontos onde a gente faz células, os lugares e os horários. Aí consegue ter uma conversa com cada um dos líderes, eles estão ali para responder, também para conversar junto. Legal. Vamos para a palavra? Vamos. Né? Essa palavra, na verdade, em Efésios 2, 2:10, ela é a palavra que ela é a chave da Seven, né? Foi a palavra que Deus deu junto com o nome da célula. E a gente caminha em cima dela desde 2018, né? Quando a gente começou a célula, né? Que é Efésios 2:10, que diz que nós somos a feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras e para que nós andássemos nela. Né? E essa palavra,
ela abriu um leque gigantesco para nós naquela época. Por causa que nós queimávamos por Jesus, mas não tínhamos constância no fogo. Então a gente entendia o que tinha que fazer, mas não entendia que tinha que prosseguir. Então a gente achava que para estar com Cristo era só uma entrega de um ano, sabe? Não uma entrega diária. Vou fazer a entrega do meu ano, sabe? Como muitas pessoas, assim como nós, né, que vamos virar o ano, vamos agradecer a Deus por tudo, pelo cuidado e tudo mais. Muita gente tinha essa mentalidade, sabe? Eu vou num culto de ceia, mas não vou no outro culto. Sim. Né? Eu vou no culto de virada, mas não vou no outro culto. Então essa palavra, ela foi a chave para nós. Porque nós entendemos que o que ele queria conosco era constância. E a gente começou a trabalhar constância. Né? Então na época também surgiu MDE, né? Para Seven, que foi Maturidade Discipulado em Envio. E a gente entendeu que todos eles não eram nossos. Né? Que todos os jovens ali, uma hora ou outra, eles vão para lugares maiores, eles vão atingir lugares maiores, né? Então foi ministrado isso dentro do nosso coração, né? Entender que alguns dos meninos vão se tornar pastores e eles vão ser pastores melhores do que eu, né? Porque eles já estão acompanhando o processo, eles já estão vendo. Os líderes vão se tornar líderes melhores, né? Os discipuladores melhores também. E eu creio que é isso que o Senhor espera da nossa geração. Não melhor em fazer, mas o melhor em permanecer com Ele. Né? Não só ser uma voz, sabe? Não só ser uma voz para uma geração. Isso ainda é pouco, mas que a nossa voz ecoe a voz de Cristo para uma geração. Sabe? Permaneça em Deus. Né? Tem uma frase que ficou nos nossos discipulados e fica até hoje, que é: quem permanece cresce naturalmente. E talvez muitas das pessoas que vão nos assistir não case essa frase até entender que tudo que a gente está vivendo é só uma fase. E se permanecer, talvez o emprego aonde tu recém entrou, o emprego que tu recém perdeu, a família que está sendo gerada agora, ou alguém da família que recém a gente perdeu, permanecer é entender que uma hora a gente vai crescer naturalmente. Né? E que ninguém joga uma semente na terra e esperando que ela vai dar fruto no outro dia. Ela precisa estar ali, ela precisa permanecer ali. Ela precisa ser regada, ser cuidada. Isso todo mundo já sabe. Né? Mas como lidar com a nossa ansiedade nesse tempo? É entender que a gente precisa continuar caminhando nas boas obras. Né? E não foi muito diferente, biblicamente, né? Esse final de semana a gente estava conversando sobre isso e estava em Novo Hamburgo ministrando lá, e o Senhor trouxe isso ao meu coração. Por o povo não saber esperar, o povo criou um novo Deus, um bezerro de ouro. Sim. Por não conseguir esperar. Né? E faltava pouco, faltava bem pouquinho, né? Para que Moisés descesse. Então, o mal dessa geração, né? Talvez nem seja não saber esperar, mas também não saber entender o que está esperando. Né? A nossa geração hoje muitas vezes não sabe para onde está indo. Se muitos perguntam assim, o que tu espera de 2022? Né? Pergunta às vezes para alguns meninos em discipulado, o que tu espera para 2022? Espero que tudo vá bem. Tá, e agora em Cristo, o que tu espera? Espero que tudo vá bem. Sabe, uma curiosidade, desculpa te interromper. Não, pode falar. Eu trabalho com jovens, né? E isso é uma coisa que eu notei, eles não têm mais sonhos. Não tem. Eles não pensam, quando eu crescer eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eles não têm mais isso. Parece que se perdeu a esperança, a expectativa do amanhã. Isso Exatamente. É algo muito triste, né? Exatamente. É exatamente nesse ponto, né? Eu vejo que são muitas profecias liberadas. São muitas. Só que todo mundo quer o bônus da profecia. Ninguém quer passar pelo processo, realmente, da profecia. Ninguém quer poder aguentar tomar injeção por uma nação. Quem quer tomar injeção por uma nação? Né? Quem quer tomar uma injeção pelo Brasil? Né? E diferente do partido político, e diferente daquilo que está acontecendo. A gente não consegue mais olhar para entender que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas. E hoje todo mundo recebe uma palavra.
E todo mundo recebe uma palavra que muitas vezes é uma palavra vaga, sabe? Não digo assim como foi na minha vida. Um dia eu recebi uma palavra, olha, esse menino vai ser um pastor. Esse menino vai fazer... Nem foi pastor a palavra que foi lançada sobre a minha vida. Eu estava incomodando na igreja, né, correndo como criança normal faz na igreja, correndo para lá para cá. E na época minha mãe conta que o pastor Pires falou, sabe, deixa ele correr. Porque o que ele está correndo e bagunçando aqui dentro, ele vai bagunçar lá fora para Jesus. Sabe? Então, tipo, uma palavra com direção foi liberada. Deus quis liberar. E Ele quer liberar. E eu vejo que uma geração ali fora, muitos têm uma palavra. Porque, que nem nós que lidamos com célula, os pastores que têm célula, que têm seus jovens, sabe o quanto é triste, como eu falei no início, quanto é triste tu caminhar depois e ver um jovem que andava contigo perdido. Ou um amigo, que seja, né? Eu tive mais amigos do que jovens. Agora que eu estou tendo os jovens que eu estou cuidando. Eu tive muito mais amigos, né? Então, ver os meus amigos que falavam de Cristo, queimavam por Cristo, e aquilo era inspiração para mim. Hoje, ver eles não estando com Cristo, né? Então, essa permanência faz efeito. Faz efeito porque um que parou, o outro também, opa, se ele parou, então porque não era tão verdade assim. E foi parando, e as dificuldades foram vindo, o processo foi vindo, não soube ter maturidade. Então, realmente, hoje não tem sonho, né? Eu tinha um sonho, não, eu tenho muitos sonhos, mas quando eu não conhecia Jesus, meu sonho era ter o maior estúdio de dança de Montenegro. Eu falava para todo mundo isso. Nossa, quando eu crescer, nossa, meu estúdio de dança vai isso, vai aquilo, eu vou me tornar o melhor, eu vou ser o melhor, nossa, eu vou ser o melhor no que eu faço, eu sou o melhor da Salinha de Montenegro, pronto. Eu falava isso, e tinha isso. Só que, mesmo que com as intenções erradas do ego, realmente, se tornava um objetivo. Sim, tu lutava por aquilo ali. Lutava por aquilo dali. E hoje, antigamente eu via, né, eu falei final de semana, a gente escutando sobre pregadores antigos, eu falei para os meninos, vamos escutar os pregadores antigos. Vamos olhar para os pregadores de antigamente, que pregavam 5 horas seguidas e o povo não dormia na cadeira. Hoje a gente não consegue tocar um louvor de 2 horas. Sim. O louvor tem 5 minutos e não fica maçante e não fica mais envolvente. Hoje tu não consegue ir num culto onde não tem luzes. Se não tiver luzes, não é um culto, sabe? Tá tudo mais... Pensamento acelerado, o pessoal tá muito... Então tu tem que fazer algo para prender a atenção do povo. Tu tem que criar uma estratégia para o povo ir para o culto. Sim. Então eu vejo que às vezes se torna mais nós do que aquilo que Deus quer fazer, porque perde também para muitos o interesse de orar, de buscar e entrar para dentro daquilo que Deus quer fazer sobre Montenegro. Sabe? Eu creio que Deus tem algo sobre Montenegro. Todo pastor, eu acho que sentar aqui nessa cadeira vai falar isso, ou já falou isso, que Deus tem algo gigantesco para Montenegro. E tem, é uma palavra que já foi lançada há muito tempo. Todos os pastores mais antigos de Montenegro sabem disso. Né? Todas as pessoas que congregam há anos já escutaram sobre isso, sobre um avivamento, sobre algo grande. Mas eu creio que ainda o avivamento que vai vir sobre Montenegro, aquilo que está para acontecer sobre Montenegro, não vai ser um avivamento de explosão de pulos, mas uma explosão de maturidade. Amém. As pessoas vão se tornar maduras em Cristo, sabe? Vão começar a parar de acelerar o processo de igreja e vão começar a se tornar a igreja. Vamos orar, pastor? Vamos. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, Pai. Obrigado por tudo que tu tem feito aqui nesse lugar. Obrigado por tudo que tu tem feito sobre o Montenegro, Pai. Agradecemos porque o teu amor tem alcançado a muitas pessoas e que nesse tempo a gente possa ser instrumento da tua vontade, Senhor. Abençoa a todos que estiverem, Pai, assistindo isso, Pai. A todos que colocarem os seus corações nesse tempo, Pai, à tua disposição. Abençoa e honra essa fome. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por tocar tua mão sobre o Montenegro. No momento de dificuldade, tu tem sido, Senhor, um escudo sobre essa nação, sobre essa cidade. Tem cuidado, Pai. Sabemos que tu é o Deus sobre essa nação. Tu é o Deus sobre essa terra. E nada nos faltará porque tu és bom, Pai. É melhor, Pai, permanecer em ti nesse tempo, Pai. O melhor que nós podemos fazer nesse tempo é escutar as tuas palavras e ficar contigo. Muito obrigado por nos amar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Quero agradecer então a Estética Lisa Hair, a Barbearia La Máfia, Loja Locomotiva e a GD Imóveis, os nossos patrocinadores que estão sempre aí apoiando o programa Semear. Pastor Luan, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, o seu ministério, possa estar aí anos e anos juntando o povo para Cristo. Amém, em nome de Jesus. Amém, muito obrigada. Eu agradeço. E já está o convite aberto, quando quiseres voltar, estamos aí. Amém, coisa boa. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada a todos. Então, fiquem na paz, na graça de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.